O Natal sempre foi uma data especial para mim. Desde criança, eu aguardava ansiosamente pelas noites iluminadas, pelo cheiro do peru assando no forno e pelo som das risadas que ecoavam pela casa dos meus pais. Mas naquele ano, tudo seria diferente. Enquanto dirigia até a casa deles, meu peito estava pesado. Eu sabia que não seria bem recebida, mas, ainda assim, mantinha a esperança de que, pelo menos no Natal, meu pai deixaria as diferenças de lado e me trataria com carinho. Minha mãe sempre dizia que, no fundo, ele me amava, mas às vezes era difícil acreditar nisso. Ao chegar, vi a casa toda decorada, com luzes piscando no jardim e uma guirlanda imponente na porta. Por um momento, me permiti lembrar dos natais da minha infância, quando tudo parecia mais simples. Meu pai me colocava no colo e dizia que o Papai Noel só trazia presentes para crianças comportadas. Minha mãe preparava biscoitos, e meus irmãos e eu brigávamos para ver quem comeria o primeiro. Mas esses tempos ficaram para trás. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Minha mãe atendeu a porta com um sorriso caloroso, me puxando para um abraço apertado. Finalmente chegou. Estava ansiosa para te ver. O trânsito estava horrível, respondi, forçando um sorriso enquanto entrava. Coloquei os presentes sob a árvore, tentando ignorar a sensação de que não pertencia mais àquele lugar. Ao olhar para a sala de estar, vi meu pai sentado no sofá, segurando um copo de uísque. Ele nem sequer se levantou para me cumprimentar. Seu olhar era duro, cheio de julgamento. O mesmo olhar que eu conhecia desde que tomei a decisão de seguir meu próprio caminho. Meus irmãos se aproximaram para falar comigo, tentando manter a paz, mas a tensão no ar era evidente. Eu sabia exatamente o motivo do desprezo do meu pai. Para ele, eu havia desperdiçado meu potencial. Enquanto meus irmãos seguiram carreiras tradicionais, um advogado e um engenheiro, eu escolhi algo completamente diferente. Trabalhar como bartender era minha paixão. Criar drinks, interagir com clientes e sentir a energia vibrante da noite me fazia sentir viva. Mas, para meu pai, aquilo não passava de uma ocupação vergonhosa. Ele dizia que eu estava servindo bêbados ao invés de construir algo de valor. O jantar começou e, por um breve momento, pensei que talvez aquela noite pudesse ser tranquila. Todos estavam conversando sobre assuntos banais, e eu fazia o possível para não chamar a atenção. Até que meu tio resolveu puxar assunto. E então, como vai o trabalho? Perguntou, olhando para mim com um sorriso genuíno. Eu sabia que aquele era um campo minado, mas não podia mentir. Está indo muito bem, na verdade. Meu chefe até mencionou que talvez eu possa administrar um novo bar no próximo ano. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Meu pai pousou os talheres com força sobre o prato e soltou um suspiro impaciente. Inacreditável, ele murmurou, balançando a cabeça. Meu coração apertou. Algum problema, pai? Ele riu, mas não havia humor em seu riso. O problema, querida, é que você ainda não percebeu a vergonha que está trazendo para essa família. Enquanto seus irmãos são profissionais respeitáveis, você passa suas noites servindo bebida para gente bêbada. É assim que quer ser lembrada? O ar ficou pesado. Minha mãe tentou intervir, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. O que você queria? Que eu fosse infeliz fazendo algo que não amo? Rebati, sentindo meu rosto queimar. Preferia que fosse uma pessoa decente, que tivesse um trabalho digno. Mas não, você escolheu essa vida medíocre. Senti um nó na garganta. Meus irmãos desviaram o olhar, e minha mãe segurou minha mão por baixo da mesa, como se tentasse me passar força. Mas nada me preparou para o que veio a seguir. Você envergonha essa família. Ele disse, a voz carregada de fúria. Eu não vou permitir que uma pessoa como você estrague o nosso Natal. Pegue suas coisas e vá embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Minha voz saiu fraca. Você me ouviu. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Olhei ao redor, esperando que alguém interviesse, mas ninguém disse nada. Minha mãe parecia prestes a chorar, mas não contestou. Meus irmãos abaixaram a cabeça.
A rejeição queimava como fogo dentro de mim. Eu não era mais bem-vinda na casa em que cresci. Levantei-me, tentando segurar as lágrimas. Caminhei até a porta com passos pesados, peguei minha bolsa e dei uma última olhada para todos. Feliz Natal, sussurrei, antes de sair e sentir o ar gelado da noite tocar meu rosto. Atrás de mim, a porta se fechou, encerrando não apenas aquela noite, mas tudo que um dia chamei de lar. Eu não sabia para onde ir, meu apartamento ficava longe, e a noite estava fria. Olhei para os lados, tentando decidir o que fazer. Meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de uma amiga. Se precisar de um lugar para passar a noite, minha casa está aberta para você. Eu não estava sozinha. E, naquele momento, percebi que família não é apenas aquela de sangue, mas aquela que escolhe estar ao seu lado, independentemente das circunstâncias. Com um suspiro profundo, enxuguei as lágrimas e segui meu caminho. A madrugada estava fria enquanto eu caminhava sem destino certo. Minhas mãos tremiam, mas eu não sabia se era pelo frio ou pela humilhação que acabará de passar. Minha cabeça girava, revivendo as palavras duras do meu pai repetidamente. Você envergonha essa família. Eu sentia como se meu coração estivesse sendo esmagado. Peguei o celular e reli a mensagem da minha amiga, Juliana. Ela e eu trabalhávamos juntas no bar, e ela sempre foi um porto seguro para mim. Sem hesitar, liguei para ela. Amiga, pode vir para cá agora mesmo. Vou preparar um chocolate quente para você, disse, com a voz cheia de preocupação. Agradeci e chamei um carro pelo aplicativo. No caminho, encostei a cabeça na janela, sentindo o peito apertado. Eu deveria estar com minha família, celebrando Natal, mas, em vez disso, estava sendo expulsa da própria casa como se fosse um fardo. Juliana me recebeu com um abraço apertado assim que cheguei ao seu apartamento. O cheiro de chocolate quente se espalhava pelo ambiente aconchegante. Ela me puxou para o sofá e me entregou uma caneca fumegante. O que aconteceu? Perguntou, enquanto eu tentava conter as lágrimas. Suspirei fundo antes de contar tudo. Desde o desprezo do meu pai até o momento em que ele me expulsou na frente de todos. Juliana me ouviu atentamente, sem me interromper. Quando terminei, seus olhos estavam cheios de indignação. Não acredito que ele fez isso com você. Isso é cruel demais. Balancei a cabeça, tomando um gole do chocolate quente. Eu já sabia que ele não aceitava minhas escolhas, mas não imaginei que chegaria a esse ponto. Ele me odeia, Ju. Ela segurou minha mão. Não diga isso. Seu pai é um homem arrogante e orgulhoso, mas isso não significa que você está errada. Você seguiu o que ama, e isso é o que importa. Seus olhos brilharam como se uma ideia surgisse em sua mente. Você já pensou em transformar sua paixão em algo maior? Franzi a testa. Como assim? Você é uma bartender incrível, tem um talento que pouca gente tem. E se, em vez de trabalhar para os outros, você criasse algo seu? Seu entusiasmo era contagiante, mas duvidei de mim mesma. Eu adoraria, mas como faria isso? Eu não tenho dinheiro para abrir um bar. Quem disse que precisa ser um bar? Que tal começar com eventos? Festas privadas? Você tem contatos, conhece clientes fiéis. Poderia começar devagar. Fiquei em silêncio, considerando suas palavras. A ideia nunca tinha passado pela minha cabeça, mas, naquele momento, parecia fazer sentido. Eu passei tanto tempo tentando ser aceita por minha família que nunca pensei no meu próprio potencial. Naquela noite, dormi no sofá da Juliana, mas, pela primeira vez em muito tempo, dormi com um fio de esperança no coração. A ideia de Juliana ficou martelando em minha mente por semanas. Comecei a pesquisar sobre o mercado, a estudar sobre mixologia mais profundamente e até a participar de eventos para entender melhor o funcionamento. A cada passo que dava, me sentia mais segura de que aquilo poderia dar certo. Com um pequeno investimento, aluguei um espaço temporário em um restaurante que cedia o bar para profissionais independentes. Meu primeiro evento foi um sucesso, e logo as contratações começaram a crescer. Em pouco tempo,
eu já tinha uma pequena equipe me ajudando, e meu nome estava se tornando referência no meio. Os desafios eram inúmeros. Houve momentos em que pensei em desistir, especialmente quando um evento deu errado porque o fornecedor de bebidas não entregou os pedidos a tempo. Tive que correr contra o relógio, improvisar e me virar para que tudo saísse minimamente bem. Apesar do estresse, percebi que tinha uma capacidade de adaptação que nunca imaginei possuir. A cada evento bem-sucedido, minha confiança crescia. Meus clientes começaram a me indicar para outras pessoas, e em poucos meses, eu já estava fazendo festas para grandes empresas e eventos sofisticados. O nome que antes meu pai desprezava, agora era respeitado no mercado de drinks e eventos. Mas, por mais que minha carreira estivesse decolando, uma parte do meu coração ainda doía. Desde aquela fatídica noite de Natal, minha família não me procurou. Eu sentia falta da minha mãe, dos meus irmãos, mas sabia que enquanto meu pai não mudasse, as coisas continuariam as mesmas. Até que, um dia, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Filha, podemos conversar? O tom de sua voz estava carregado de hesitação, mas também de saudade. Meu coração acelerou. Claro, mãe. O que foi? Ela suspirou do outro lado da linha. Seu pai não sabe que estou ligando, mas eu precisava falar com você. As coisas aqui não estão bem. Minha respiração ficou presa na garganta. O que aconteceu? Seu pai está doente. O coração dele está fraco, e os médicos disseram que ele precisa mudar de vida, mas ele continua tão teimoso quanto sempre foi. Engoli em seco. Meu pai estava doente. Por mais mágoa que eu carregasse, aquela notícia me atingiu como um soco. Minha mãe continuou. Ele não admite, mas sente sua falta. Sei que ele errou muito com você, mas eu precisava que soubesse disso. Eu não sabia como me sentir. Meu pai me humilhou e me rejeitou, mas agora, saber que ele estava frágil mexia comigo. Mãe, ele quer me ver? Ela hesitou antes de responder. Não sei. O orgulho dele ainda é grande. Mas eu quero te ver. Quero que você venha para casa. Fiquei em silêncio por alguns instantes, sentindo o peso daquela decisão sobre meus ombros. Eu queria ver minha mãe, mas não sabia se estava pronta para encarar meu pai. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que essa história ainda não havia terminado. E, talvez, o destino estivesse me dando uma chance de fechar essa ferida de uma vez por todas. A noite anterior foi uma das mais difíceis da minha vida. Depois de desligar o telefone com minha mãe, me senti sufocada por uma mistura de emoções. O choque da notícia, a raiva, a tristeza e, no fundo, uma culpa que eu não queria sentir. Meu pai estava doente. O homem que me rejeitou, que me humilhou e me expulsou da ceia de Natal, agora estava vulnerável. E minha mãe, sempre tão amorosa, me pedia para ir vê-lo. Pensei em tudo o que aconteceu. Em como fui tratada, no desprezo, nas palavras cruéis. Mas também pensei nela. Minha mãe que nunca deixou de me amar, que mesmo quando não me defendia, olhava para mim com tristeza, como se quisesse, mas não soubesse como mudar a situação. Pensei em mim também. Em quem eu era quando saí daquela casa, carregando mágoas e ressentimentos, e em quem me tornei. Eu me reergui. Fiz meu próprio nome. Conquistei respeito e independência. Então, decidi que precisava ir. Não por ele, mas por mim. Na manhã seguinte, me arrumei com calma. Vesti uma roupa neutra, nada chamativo, nada que despertasse mais julgamentos desnecessários. Olhei no espelho e vi uma mulher forte. Uma mulher que não precisava mais da aprovação do pai para existir. Peguei um táxi. Durante todo o percurso, minha mente estava inquieta. Cada esquina, cada rua, cada ponto familiar parecia me levar de volta memórias da infância. Quando desci do carro em frente à casa dos meus pais, fiquei imóvel por alguns segundos. O portão estava lá, igualzinho à noite em que se fechou na minha cara no Natal. Lembrei da dor, do nó na garganta, da humilhação. Mas também lembrei de como segui em frente, de como me ergui. Respirei fundo e toquei a campainha.
Minha mãe abriu a porta quase imediatamente. Seu rosto estava cansado, envelhecido, com olheiras profundas. Mas seus olhos, eles se iluminaram ao me ver. Você veio, sua voz saiu embargada, e em um instante, ela me puxou para um abraço apertado. Eu retribuí. Senti seu cheiro familiar, e por um momento, fui só uma filha abraçando a mãe. Como ele está? Perguntei, quando nos afastamos. Fraco, ela suspirou, limpando os olhos. Não aceita que está doente. Não aceita ajuda. Assenti, sentindo um aperto no peito. Ela me levou para dentro, e conforme caminhava pelo corredor, um turbilhão de lembranças me atingiu. O cheiro da casa, a decoração que quase não mudará. Mas o silêncio ali era pesado. Parei na porta do quarto do meu pai e respirei fundo antes de bater. Pai, sou eu. Houve uma pausa longa. Então, ouvi sua voz, rouca e cansada. Faça o que quiser. Empurrei a porta devagar e entrei. Ele estava deitado na cama, abatido. Sua pele estava pálida, os olhos fundos. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que me expulsou meses atrás. Ele me olhou por um momento, depois desviou o olhar. Veio aqui para se exibir? Para dizer que eu estava errado? Engoli em seco e me aproximei. Não, pai. Vim porque minha mãe pediu. Ele bufou. Grande coisa. Suspirei. Você ainda me odeia tanto assim? Ele ficou em silêncio por alguns instantes, depois soltou um suspiro fraco. Você me desrespeitou. Envergonhou nossa família. Aquelas palavras doeram, mas desta vez, eu estava pronta. Eu segui meu caminho. Isso nunca foi desrespeito, pai. Eu apenas não quis ser quem você queria. Ele franziu a testa. Você trabalha servindo bebida para os outros. Isso é futuro? Sorri, mas não de felicidade. Eu não só sirvo bebidas. Eu construí um negócio, sou dona da minha própria empresa. Eu faço eventos de alto nível. E você sabe o que é engraçado? Pessoas como você, que me olham com desprezo, contratam meu serviço sem nem perceber que sou eu que estou no comando. Ele me encarou por alguns segundos, como se processasse minhas palavras. Seu próprio negócio? Sim. E está crescendo. Ele desviou o olhar, mas não respondeu. Fiquei ali por mais alguns minutos, sem esperar por uma resposta definitiva. Minha mãe entrou no quarto e pousou a mão no meu ombro. Ele precisa descansar. Concordei e me levantei. Eu volto depois, mãe. Quando saí da casa, senti algo diferente. Eu não precisava mais da aprovação dele. Eu já sabia quem eu era. Nos meses seguintes, minha mãe passou a me ligar mais. Fui visitá-la algumas vezes. Meu pai nunca se desculparia, mas sua postura mudou. Ele não me olhava mais com desprezo. Quando ele faleceu, percebi que, apesar de tudo, ele era só um homem preso às próprias crenças. Talvez nunca tenha me aceitado por completo, mas no fim, talvez, no fundo, ele tivesse um pouco de orgulho de mim. E isso já não importava mais. Eu sabia meu valor. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!